que eu quero o Carlito falando de aqui, Carlito. Já pegou o gancho. Para daqui a pouco. Vem aí um Datafolha. As opiniões, cara, são as mais diferentes possíveis. Tem gente, não. Marçal vai voltar a subir. Não, Marçal dessa vez vai derreter. A gente até colocou na manchete. O que te parece, Carlito? Porque eu estou ouvindo gente, eu estou confuso. Está parecendo a eleição nos Estados Unidos. Eu passei a madrugada aqui olhando as pesquisas, e aí eu falei, gente, não dá para dizer, não dá. Eu queria dar uma opinião mais decisiva hoje, mas não dá para dizer. Eu tenho uma opinião bem polêmica em relação ao Marçal, né? Caso ele não invente um atentado de morte contra ele, caso ele não tente ser atropelado, ou seja, caso ele não tente criar uma comoção popular baseada em alguma ação muito mirabolante envolvendo ele, eu acho que no final do primeiro turno ele não ultrapassa os 16%. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu acho que ele não está mais ali entre os 20, 21, 22% como estava antes. O eleitorado do Pablo Marçal, Azenha, é o famoso incel red pill alfa da internet, né? O cara que passou a ver o Pablo Marçal como, entre aspas, beta, após ele tomar uma cadeirada de um senhor de 67 anos, não fazer nada para revidar e ainda por cima ficar se vitimando de uma coisa que claramente não foi aquilo que ele tentou dizer que foi, tanto que no dia seguinte ele já fez ali o rebrand de novo da sua imagem de pobre coitado, dizendo que foi só um esbarrão, mas no debate da Rede TV UOL ele estava com a mão engessada. Inclusive é interessante que a pancada supostamente foi nesse dedo, mas ele engessou esse, né? Porque acho que é para ele conseguir fazer o M, né? Porque se engessasse, por exemplo, daquele, ele ia conseguir fazer o M, né? E aí eu acho que esse aí é um grande problema. E outro fator, né? O livro que o Pablo Marçal utiliza como mantra, e até engraçado, viu, Azenha? Que eu vim aqui acho que há uns 2 meses falando sobre esse livro, falando sobre o Andrew Tate, falando sobre o Nayib Bukele, e agora a parte da mídia progressista descobriu essas figuras que a gente vem falando aqui há 2 meses já, né? Falando o poder que essas pessoas têm na internet. E o que é que eu acho que aconteceu, né, em relação ao Pablo Marçal? Ele violou a principal regra do livro que ele segue como mantra, que é o livro do Robert Greene, As 48 Leis do Poder. A primeira lei do livro diz o seguinte, Azenha: não ofusque o brilho do mestre. O que o Pablo Marçal fez na Avenida Paulista no dia 7 de outubro foi atacar o Bolsonaro, infringindo essa primeira lei, né? Ofuscando ou tentando ofuscar o brilho do mestre. O que é que a lei desse livro fala lá, por exemplo, Azenha? Ele diz que você tem sempre de fazer com que as pessoas que estão acima de você aparentar serem mais preparadas, mais inteligentes, mais espertas e mais qualificadas que você, mesmo que elas não tenham essas qualidades, porque você jamais pode querer bater de frente com o seu mestre. Então, na minha análise aqui na revista Fórum, no dia 9 de setembro, eu falei, a próxima pesquisa que sairá, o Pablo Marçal começará a cair, porque ele cometeu a principal falha da campanha dele até agora, que foi atacar o Bolsonaro. Se você observar, inclusive, Azenha e Ivan, até o 7 de setembro, ele atacava o Tarcísio, ele atacava o Carluxo, ele atacava o Nunes, ele atacava o Eduardo Bolsonaro, mas dizia que ele não tinha problema nenhum com o capitão. Ao contrário, o capitão iria nos guiar para a eleição de 2026. E aí, no dia 7 de setembro, ele comete o erro de atacar o capitão. E agora ele comete o mesmo erro, só que desta vez com o mestre da religiosidade, que é o Malafaia. Porque ele vaza um áudio do Malafaia agora, que é de 2022, e os apoiadores dele têm viralizado na internet esse áudio, dizendo que o Malafaia ameaçou o Pablo Marçal. Eu até falei sobre isso na minha análise, que vai sair hoje às 16 horas aqui na revista Fórum. Por quê? Esta também é uma falha crassa do Pablo Marçal. Quem já leu O Príncipe, lembra lá que o Maquiavel fala das principais características que o príncipe ou o governante precisa não necessariamente ter, mas aparentar ter. Entre essas características está a religiosidade. E na semana passada, Zenha, você vai lembrar que o Tarcísio, junto com o Nunes, eles se reuniram com 500 lideranças religiosas em São Paulo e os municiaram com vídeos sobre o Pablo Marçal. Pablo Marçal falando mal de Salomão, falando mal de Jesus Cristo, falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal do dízimo. E a igreja que o Malafaia comanda, que é a Assembleia de Deus, tudo bem que é a Vitória em Cristo, mas o grupo Assembleia de Deus, segundo dados estatísticos, e eles mesmos dizem isso, tem mais de 20 milhões de adeptos no Brasil.
Você viu o que aconteceu na última pesquisa com a ESO, que eles já pegaram que o Pablo Marçal caiu 8% dentro do público evangélico? Então, a tendência é que ele caia mais. Por quê? Apesar de ele entender muito bem como é que funcionam as estratégias ali do Robert Greene, do Arthur Schopenhauer, do que diz o príncipe do Maquiavel, tem uma coisa que o Pablo Marçal não conseguiu tratar. Acho que falta inteligência emocional para ele, inclusive, que é a soberba. E a soberba precede o fracasso. Então, ou acontece um fato muito mirabolante para o Pablo Marçal, até acabar ali o pleito eleitoral agora, ainda até a última semana do primeiro turno, ou o Pablo Marçal está morto politicamente. Eu não acredito em uma reviravolta se não for por um ataque fake, um atentado fake, um atropelamento fake, uma ameaça fake. Caso contrário, não dará certo. As empresas, inclusive, de comunicação, e eu preciso parabenizar a Amanda Klein aqui por isso, entenderam as estratégias do Pablo Marçal. Então, quando você proíbe ali, por exemplo, Azenha, que ele utilize apelidos aos seus opositores, que ele tenha o microfone aberto para falar quando quer, e que ele cometa ataques claros à imprensa, Pablo Marçal perde o principal instrumento que ele tem, que é tornar o debate uma baixaria, e dessa baixaria ele produzir cortes. Porque lá mesmo no livro dele, lá, né, o que ele segue, o do Robert Greene, a Lei 21 diz o seguinte, Azenha: se faça de idiota para atrair os idiotas. Ou se faça de otário, como ele falou na entrevista que ele deu algumas semanas atrás, para atrair os otários. Então, assim, quando eu estou falando essas coisas aqui, citando as falas do Pablo Marçal, é para que a audiência entenda que esse livro é um mantra tão presente na vida pessoal, na vida empresarial e na vida política do Pablo Marçal, que ele repete o que está escrito no livro. Ele falou: eleitorado de São Paulo, queria pedir desculpa a vocês porque eu precisei me fazer de otário para atrair o olhar das pessoas, de idiota, para atrair as pessoas idiotas. Porque é muito mais fácil chamar a atenção dos idiotas. E ele ainda explica o porquê. E isso está lá no livro. Se faça de idiota ou de otário para atrair os idiotas, ou os otários, como ele utilizou. Mas, aparentemente, ele não tem entendido ou tem se deixado levar ali pelo ego e atropelado as estratégias. Tchau, tchau.